espaço e tempo. Uhum. Tempo tem um pouco a ver com minha idade, né? Que professora aposentada e passamos por diversos tempos e por diversos espaços. E Cláudia estava pensando em falar um pouco da Bauhaus e o curso básico da Bauhaus, como influenciou os cursos de design no Brasil. Ah, que legal. E viemos, né? Assim, nós estudamos numa escola parcialmente influenciada pela Bauhaus, mas já 30 e tantos anos depois que a Bauhaus fechou, que eu entrei no curso. Então, é um tempo grande, tem um espaço de deslocamento, tem um fechamento, tem questões políticas no meio, tem um monte de coisa, né? Uhum. E uma questão que eu acho que a gente pode falar que quem estuda design não pode ser contra o globalismo. Interessante. É uma questão Tá. política interessante, porque quem quer trabalhar em qualquer país do mundo, quem está conectado nos meios tecnológicos, ele não pode querer um Brasil fora do mundo, né? Uhum. Então, acho que é uma questão que a gente pode também falar um pouco. Eu vi pelo tema de vocês, que o Marcos propôs, né? Essa questão da tecnologia, o vínculo da tecnologia com a arte. Eu acho que eu vou caminhar por esse caminho mesmo, sabe? É que eu acho que eu posso contribuir melhor por ele, dizendo essa relação da tecnologia e a arte, de que maneira a tecnologia e a arte juntas podem construir uma ideia de design criativo, sabe? Porque a gente tem que... Eu vejo muito que os nossos alunos, eles, não todos, mas boa parte deles, ficam muito preocupados com o uso do dispositivo, né, informático. E eu acredito muito nessa questão mais do sujeito que cria, né? Você valorizar a subjetividade, a identidade, a singularidade daquele que faz e aplicar isso por meio do dispositivo e não o contrário, né? Então, eu penso que esse pensamento é o que mais me identifica, assim, sabe, com o processo de criação no design, né? Não tem como você abrir mão da tecnologia, mas também você não pode ficar dependente muito dela, né? Você se limitar ao que ela te possibilita, né? Então, para ir além, eu penso que é centrar no sujeito, né? Discutir o sujeito no processo de criação. Eu acho interessante também essa proposta de discussão, sabe, Edith? É muito bacana. Edith, Fala. eu não te conheci pessoalmente. Eu sempre vejo, né? Eu fui professor na PUC durante 11 anos, né? E sempre ouvi falar de você e tal. Aí me veio, gente, eu nunca falei com a Edith. Ela é uma pessoa tão icônica, né? Eu nunca conheci pessoalmente. Virtualmente agora sim, né? Onde você deu aula? Na PUC? Eu fiquei na publicidade e no jornalismo. Fiquei por A 11 gente anos lá. a gente tinha muito pouco contato pelo Tinha. distanciamento físico, né? Sim. E também, sim, lá no curso de publicidade, a gente trabalhava muito, né? A gente ficava muito preso à unidade acadêmica. A gente quase não conseguia fazer esses trânsitos, né? Com os outros cursos. Eu mesmo não conseguia. Até tentei. Na época, até a Genilda tentou falar comigo, Cláudio, vem aqui na PUC dar uma palestra. Beleza, vamos ver. Na hora H, eu nunca fui. Ela foi desistiu de mim. Vou chamar você mais não. Até que deu certo um dia com a Ana Bandeira. Mas é bom te conhecer, prazer em conhecê-la. Você E também. fiquei curioso. Você é esposa do Marcos Lotufo? O esposo Marcos Lutufo, sim. Olha só, o Marcos Lotufo, ele foi meu professor lá no UFG. Foi maravilhoso, assim, a época que eu estudei com ele, né? Ele foi professor homenageado até na época. A gente gostou demais dele. Foi um professor que incentivou muito a gente. Porque naquela época, o design da UFG, não sei se você sabe, era uma habilitação em artes visuais. Eu acho que a Edith caiu, né? Não, Tá travado, acho que não. mas eu não sei se caiu. Pode voltar. Continua aí, Cláudio. Ela deve voltar, porque a internet oscila um pouco. Oscila, é isso mesmo. Esses dias eu participei de uma live e fiquei assim, meu Deus, ajuda que essa internet não caia, por favor. Não caiu não, deu certo. Nós ficamos totalmente à mercê da internet. A Edith caiu, mas ela deve voltar. No nosso plano, às 19 horas, cada um dos convidados faria uma apresentação de 5 minutos.
Aí você, Cláudio, falaria sobre quem é o Cláudio, na perspectiva da primeira pessoa mesmo, e a Edith faria o mesmo. Falta 5 minutinhos, aí o Berg é o moderador da sala, e o recorte temático é dele, tá? Eu conversei com ele, a gente acertou meio junto, mas é dele o recorte temático, é a especialidade dele. E eu estou aqui hoje eu sou o contra-regra, suporte técnico, o cara que está fritando os neurônios, já tem quase 1 hora para fazer isso aqui funcionar. E muito obrigado a todos os alunos que estão aqui, estou vendo que a sala está cheia, alguns alunos falaram que estavam com dificuldade para acessar, tem que acessar pelo Simpla, tem que entrar lá no ingresso, tá, pessoal? Não tem como enviar o link do Zoom. A gente viu que tem uma advertência lá, o link do Zoom não compartilha por aqui. Então tem que entrar pelo ingresso. E a Edith caiu, deve estar voltando aí. Já são 18h59. Você quer começar a apresentação, Cláudio? Berg, eu vou passar para você, então. Oi. A partir de agora a moderação fica com você, ok? Vamos ver primeiro se a Edith entra, Marcos. Tá bom, então a gente aguarda a entrada dela e aí você começa a melhor. Nós ainda temos 2 minutos, né? Vamos ver se ela consegue. Tá ótimo, eu concordo contigo. Então, de qualquer forma, já segura a onda da moderação aí, que eu vou ficar só na técnica aqui. Contra a regra. Pois é, Cláudio, você fez então os mesmos cursos que eu fiz lá. Você é de que ano na Federal de Design Gráfico? Cláudio. Tá mudo o fone dele. Eu entrei lá em 99 e me formei em 2003. Eu fui um ano antes de você. Eu entrei em 98. Legal. Eu também fiz o meu mestrado lá também, na mesma área. Assim, Na cultura visual? Bacana. Eu também é isso, eu estou conhecendo vocês agora, assim, do campo do design. Fiquei muito tempo na comunicação, né? E achei muito bom o Márcio ter me chamado para eu poder conhecer um pouco mais essa galera do design de Goiânia, que eu estava muito afastado. 11 anos afastado, na verdade. Bom demais te conhecer também. Depois a gente vai trocando figurinha. Vamos sim. Né? Deixa eu ver aqui se... Ótimo. Vamos ver se a Edith deu retorno aí, Marcos? Alguma coisa? Eu vou verificar se ela mandou mensagem no WhatsApp. Só um momento. Tá. Ela falou que a internet caiu e eles estão reconectando. Ótimo. Então, vamos trocando ideia de assunto básico aí. Se os alunos quiserem fazer alguma pergunta enquanto isso, depois a gente inicia formalmente. O que você acha, Roberto? Pode ser. Se o pessoal quiser já interagir, alguma coisa, né? Nós temos aqui estudantes de várias turmas, né? Do matutino, do noturno, dos módulos diversos do curso de Design Gráfico lá da Faculdade Senac. Então, tem uma diversidade, né? De vários grupos de turmas diferentes. Então, alguns que estão entrando agora no curso, né? Que são calouros, mas tem já uma experiência de um semestre, né? Lá, então já conhece um pouco da nossa metodologia. E outros que já estão terminando, né? Outros que estão na metade e outros que estão terminando. Então, é uma turma bem diversa que está aqui, tá? Então, aí vai ter um momento onde todos vão poder interagir, perguntar, tal, alguma coisa assim. Ariane, você quer falar alguma coisa? Oi, Ariane. Ela está aqui sinalizando. E aí nós vamos começar desse jeito. Vão ter um momento, né, onde os professores vão debater com a gente sobre a temática e a gente vai abrir um espaço mais amplo para que vocês, os estudantes, também participem de alguma forma, contribuam com a reflexão a partir da experiência de vocês como estudantes e também dessa experiência que vocês já estão entrando no mercado de trabalho, ou então estão pensando em entrar nesse mercado de trabalho. Então, um pouco eu acho que isso tudo vai caber nessa discussão entre design, tecnologia, artes, tudo direitinho, tá? E aí fica desse jeito, gente. Eu vou ter esse papel de moderador. E aí, então quem quiser comentar, fazer alguma coisa, só pedir licença e a gente vai se organizando aqui, dando um jeitinho, tá bom? Então é isso. Já tem muito uma boa quantidade de estudantes aqui. Eu acho que já dá para poder a gente, talvez, começar. Ela deu notícia, Marcos? Não, né? Deixa eu falar com ela aqui agora. Tá.
A última posição foi de que a internet tinha caído, eles estavam reconectando. São 19h03. Eu acho que o Cláudio começa a apresentação. Não sei, o que você acha, Beck? E aí a gente vai, até ela voltar. Tem só 3 minutos também do prazo. A gente está em cima do prazo, não perdeu tempo, não. Alguns alunos tinham mandado aqui umas mensagens dizendo que não estava conseguindo. Deixa eu ver se eles conseguiram entrar. Tem alunos egressos aqui na sala, estou vendo. Isso. Tá bem. Turma grande, muito boa. Gabriel, Gustavo, Isabela. O Joelson está aqui, cara. Caladinho. O Jonas está aqui também. Olá, Jonas. Porra, tá uma sala bem legal. Muita gente. Aí. A Edith voltou, Berg. Ótimo. Caiu a internet de repente. Isso é Pirinópolis. Acontece, né? Esses eventos são acessíveis. Acontece esse tipo de coisa. Então vamos lá? Vamos. Então, gente, boa noite, Edith. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os professores e estudantes que estão aí participando, tá? Bem-vindos e bem-vindas a esse momento que eu acho que é interessante para nós todos, né? Todos os professores, o Marcos, os convidados e estudantes, porque é um momento da gente debater essas questões que tanto a Edith como o Cláudio já começou a um pouco já falar desses desafios de hoje em dia, né? Então, nós temos hoje várias possibilidades, vários caminhos, várias metodologias e várias intenções onde a gente está querendo chegar. Mas como chegar, de que forma, como escolher esses caminhos, essas questões, né, de forma mais criativa, mais saudável, como é que a gente vive nesse mundo hoje. Então, eu acho que essa reflexão sobre o design, né, o design de forma mais consciente, um design de forma mais complexa, como o Rafael Cardoso traz, é um desafio muito grande para nós todos, né, todos os professores, todos os estudantes, porque a gente não sabe o que escolher. Muitas vezes a gente não sabe o que escolher, como escolher, quais são as ferramentas, quais são as tecnologias que a gente pode usar e como é que essas tecnologias não nos deixam também escravos, né, delas. Então, um pouco dessas questões que eu acho que é interessante para poder a gente debater com os estudantes que muitas vezes, principalmente os calouros que entram no curso de design, pensando muitas vezes que o curso é ferramental, sabe? Que vão fazer coisas fantásticas, maravilhosas, e não. E tem aquele design simples, mais acessível, né? Então, mais interativo. Então, como é que a gente consegue também trabalhar com essa interatividade entre design, tecnologia e artes? Então, isso é muito bom para hoje em dia. Então, eu acho que é uma oportunidade que os estudantes têm para debater sobre isso e debater principalmente com os convidados, a Edith, que é artista, conheço a Edith há muitos anos, tanto a Edith como o Marcos Lotufo, e trabalha com esse artesanal, a manufaturação, né, do material, né, como a experimentação, né, sentir a textura dos materiais. Então, a Edith ela contribui muito com essa forma de fazer arte, e uma arte mais acessível, uma arte mais consciente com as questões ambientais. Eu acho isso muito bom. Então, são essas questões que muitas vezes a gente vai debater aqui. E, claro, o Cláudio também com essa experiência toda como professor de design, da cultura visual, que é especialista nessas questões das artes, né? E também as artes atreladas à cultura visual de uma forma mais ampla, né? Então, um pouco dessas questões. Como é que a gente trabalha durante esse período, que vai ser um período curto, né, mas com essas questões. Como é que a gente está pensando? Vocês dois vão ter um tempinho para poder falar, né? Depois a gente abre, né? Então seriam 30 minutos de debates, e esse debate ele pode ser aberto mesmo, como um bate-papo mesmo entre vocês e nós. E depois aí a gente abre para um bate-papo mais amplo com os estudantes, se eles tiverem alguma experiência, alguma questão a fazer. Então, a gente está aqui para esse debate mais amplo.
Tá? Então é isso. Então a temática de hoje, né? Então nós vamos ter durante a semana inteira essas questões, tá? Que a gente vai trabalhar. Então a temática de hoje, vamos ver aqui na programação, né? Arte, design, tecnologia e criatividade. Fronteiras imaginárias entre disciplinas acadêmicas. Então, é um tema bem atraente, eu acho bem provocador, tá? Com essas questões que a gente já começou a debater, né? E aí vocês poderiam começar um pouco falando de vocês mesmos, da experiência, tá? E depois já abrir. Então, não tem um roteiro muito fechado. Não tem um roteiro muito fechado. É algo que vocês vão, a partir da experiência de vocês como professores, professor e professora, nessa experiência entre design, arte e tecnologia, tá bom? Então, a palavra está com vocês. Bem-vindos e bem-vinda, todo mundo, gente. Valeu. Obrigado. Obrigada também. Quem começa? Nós não combinamos. Eu acho que pode ser você, Edith. Eu acho que você já tinha começado com um pouco daquela discussão, eu acho legal, porque a partir da sua fala a gente consegue pegar alguns fios também para a fala do Cláudio também. Então, eu agradeço o convite. Estou aqui reclusa em Pirenópolis e nem distante do design, não só no tempo, no espaço. Eu estou aposentada há 4 anos e fui professora do curso de design da PUC desde a criação. No ano passado, o curso de design fez 20 anos. Entrei no curso de arquitetura, fui professor de comunicação visual no curso de arquitetura, e quando criamos o curso de design, participei da criação e dou aula desde então, e me desliguei depois de um tempo da arquitetura, fiquei só no design. Então, nós estamos começando esse colóquio, e essa coisa da arte e da criatividade, em geral, fica muito no começo do curso. Então, como professora, eu preferi ficar nos primeiros semestres do curso. Sempre gostei, assim, esse desafio de despertar curiosidade, experimentação nos primeiros períodos, quando o projeto ainda não precisa ter um resultado final assim tão acabado, tão complexo, tão funcional, e no começo você pode experimentar mais. Então, acho que a criatividade ela precisa dessa experimentação. Para falar um pouco mais de mim, assim, de onde que eu vim, eu sou alemã, eu estudei entre 1970 e 75 na Universidade de Kassel, no curso de design, mas sou formada em licenciatura em artes visuais. Eu não sou designer. E daí já começa essa questão das fronteiras entre as disciplinas. Eu não me denomino designer por não ter um diploma de design. Eu teria que ter feito mais um semestre e feito um TCC para ser designer. E na Alemanha a gente leva muito a sério o diploma, o papel que fala que a gente fez isso, fez aquilo. Então, eu poderia até me chamar de designer se eu tivesse optado por um exercício em design. Mas minha opção foi ser de professora, então sou uma professora de comunicação visual, de artes visuais e ofícios. Ofícios é uma coisa que na Alemanha a gente tinha esse conceito de artes e ofícios, e a escola onde nós estudamos em Kassel, ela seguia em algumas questões alguns princípios da Bauhaus, e daí eu estou chegando um pouco no espaço e no tempo. Eu estudei de 70 a 75 em Kassel, 30 e tantos anos depois que a Bauhaus já fechou, e muitas vezes as pessoas não sabem relacionar bem o tempo. Assim, eu como alemã, eu nasci depois da Segunda Guerra, quer dizer, tudo, a gente nasce num contexto, a gente estuda em outro contexto, a gente vai de um lugar para outro. E quando estudamos em Kassel, paralelamente,
eu fui dar uma olhada quando que o design chegou no Brasil. Então, a ESD foi criada em 1963, parece. E na USP, na FAU-USP, o design entrou nessa época, 62 a 68. E, quer dizer, quando nós chegamos no Brasil, nós viemos em 75, logo depois de formado, me formei e viemos embora para o Brasil. E fomos viver, trabalhar 10 anos lá no Tocantins, onde hoje é o Tocantins. Então, o que um designer podia fazer no Tocantins? Quer dizer, foi um monte de desafios, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, depois de um tempo, chegamos em Goiânia, e em Goiânia ainda trabalhamos com diversos projetos, até surgiu uma vaga na arquitetura, e a gente entrou na arquitetura. Aí tem... quem começou, a meu ver, quem trouxe um pouco do ensino da Bauhaus, o ensino básico da Bauhaus para Goiânia foi o Tai Hassuan An. O professor Tai, que é até hoje professor na arquitetura, ele veio da USP, da FAU-USP, e se formou como artista e como designer muito mais do que arquiteto. E ele introduziu uma certa metodologia no curso de arquitetura que, em parte, a gente continuou usando no design, mas aí já teve uma mudança que é uma mudança também que eu acho que nós temos que evoluir da Bauhaus, que fazia esse curso básico de ensinar forma, ensinar cores, ensinar um instrumental, um ferramental, e nós tentamos fazer essa formação mais integrada a projetos simples. Então, é uma crítica que eu faço, que eu chamo de formal estético, quando a gente cria exercícios que são puramente formais e não tem nenhuma aplicação. E daí acontece muito quando o aluno chega a fazer um projeto, ele esquece aquilo que ele tinha visto como formal estético, que era criativo, e entra num projeto já totalmente com a cabeça voltada para utilidade, para finalidade e tudo mais. Então, como a gente pode fazer para que a criatividade perpasse todos as metodologias de design, todos os momentos do curso de design, e não faça no começo do curso que nem aprender programa, vou aprender programas e depois faço um projeto. Por que a gente não tem primeiro um projeto e busca o programa quando precisar, vai para a oficina quando for interessante, põe a mão na massa, rasga papel, dobra papel, tudo mais assim, para não ficar preso a uma linguagem só, a uma condição só, quer dizer, as ferramentas todas, as condições estão todas aí, para a gente colocar a serviço de um objetivo que um projeto busca. Então, eu vou deixar assim, porque depois, tudo que eu deixei de falar, a gente pode conversar aos poucos. Ótimo. Então, só talvez dizendo que a Bauhaus fez 100 anos no ano passado, e quando nós criamos o curso de design da PUC, já foram 80 anos do início da Bauhaus, e a Bauhaus ainda influenciou a gente, ainda influencia o ensino de design em tudo quanto é país do mundo, seja onde for, né? Só que a gente tem que fazer as revisões, as adaptações, né? Nós temos outros recursos, mas muitas das ferramentas tecnológicas foram criadas a partir dos estudos que foram feitos naquela época, 100 anos atrás. Legal. Bacana. Pode continuar, Cláudio. Fica à vontade. Obrigado, Eli. Eu acho que isso que a Edith trouxe, eu acho que já é um panorama legal, né? Eu acho que tem várias coisas aí que
que cutucam a gente para poder a gente ampliar um pouco mais essas questões e fazer esse bate-papo. Então, você pode continuar, Cláudio. Bacana, né? Eu quero agradecer aqui de imediato, né, ao convite que o Marcos Costa me fez. Quero dizer que fiquei muito feliz em receber o convite, né? Quero poder retribuir esse convite, tendo o Marcos conosco também lá no UFG, se ele assim o desejar, né? Firme e forte para a gente lá, e todos vocês também do Senac, o pessoal da PUC, né? Eu acho muito importante fazermos essa inter-relação entre os cursos, entre as faculdades. A gente só se fortalece fazendo isso, né? Então, deixo aqui o meu agradecimento e minha gratidão mesmo pelo convite. Como o Marcos já me apresentou, né, o pessoal aí, eu sou o Cláudio, sou atualmente o professor e coordenador do curso de Design Gráfico da UFG, estou com esse desafio e tenho aprendido muito, né, com o pessoal, tenho voltado ativa no design e dizer para vocês que a minha formação ela é em artes visuais com habilitação em design gráfico. Estava comentando com a Edith no início que eu me formei em 2003, de lá para cá o mundo deu muitas voltas, né? E o curso de design gráfico é um curso que precisa o tempo inteiro de fazer adaptações e readaptações. Fico, às vezes, me sentindo quase que um escravo, né, da tecnologia. Pega muito do que a Edith falou, né? Eu tenho uma visão muito particularizada sobre tecnologias, né? Eu não sou uma pessoa que faz apologia à tecnologia e também não faço restrições a ela, né? Eu sempre digo, vamos usar com moderação. Mas o design gráfico é esse curso que ele vai tendo o tempo inteiro que se adaptar conforme as tecnologias. Haja vista que a tecnologia ela é produtora de cultura. Se você tem uma nova tecnologia, essa tecnologia transforma a cultura e muitas das vezes nos molda, né, essa cultura, né, nos fazendo não reféns, mas transformando nossa percepção, nosso modo de ver, o nosso modo de criar a partir dela, né? Então, tecnologia também é cultura. Mas, todavia, né, minha formação, então, é em design. Eu fiquei alguns anos na comunicação social, trabalhando com jornalismo e publicidade. É uma área também muito correlata ao do design gráfico. Muitas pessoas confundem design com publicitário e vai essa confusão ao longo dos anos, né? Mas a gente tem áreas muito bem delimitadas. Mas, hoje em dia, as fronteiras estão cada vez mais se fundindo, né? Está ficando mais transparente, está ficando mais reticular e as coisas vão se mesclando, né? A arte se mistura, a publicidade, a comunicação, o design, as tecnologias, e tudo se transforma num aglomerado de uma junção de combinação e de contribuição de tudo, né, para quem trabalha nessa área. Acho que o designer, ele é esse cara que fica antenado o tempo inteiro com o que há de novo na tecnologia, na cultura e na arte. Eu sou uma pessoa que gosto muito da arte do desenho, sou ilustrador, né, eu tenho essa facilidade, gosto muito de trabalhar com a linguagem do cartoon, dos quadrinhos, mas hoje aqui não é esse foco. Mas o dia que o Marcos puder me convidar também para falar sobre essas questões, pode ter certeza que eu faço com muito prazer, né? Falar sobre animação, sobre histórias em quadrinhos e cartoons e charges. Mas olha só, gente, mais arte também é uma área que eu transito muito bem, tanto é que eu fiz o meu mestrado e doutorado na arte e na cultura visual, e pego muito esse papo, nessa reflexão da Edith. Eu acho também que nós, como designers, precisamos trabalhar a tecnologia e a arte a favor da construção de um design criativo, né? A junção dessas duas áreas possibilitam, sim, a construção da criatividade. Porque o artista, ele é essa pessoa que está o tempo inteiro procurando observar a sociedade, procurando ver o que está sendo transformado na sociedade, por meio do mercado, por meio da tecnologia. Ele é uma espécie de um vidente, né, que demonstra que algo pode vir a transformar a médio e a longo prazo as pessoas, ou que algo pode vir a fazer com que as pessoas passem a fazer tais e tais comportamentos, às vezes em alguns momentos até mesmo de forma imperceptível, né? As pessoas começam a serem mecanizadas, né, robotizadas pelo mecanismo tecnológico e não percebem, né, que aquilo fez da vida delas uma vida quase que prisioneira. E aí a minha questão aqui é sobre isso realmente, né? Como a gente pode fazer um design criativo, né, trabalhando com a tecnologia, mas tendo esse viés da arte no nosso pensamento, né? Então, a minha primeira fala é essa, né? Penso que o designer, por mais que ele não seja, entre aspas, um artista, ele tem que ter na veia o espírito artístico quando ele vai fazer, porque o artista, ele procura a subversão, ele procura a quebra do adormecimento
da mente, da percepção, da sensibilidade, né? O que seria essa robotização? A mecanização do processo criativo, ou seja, é você simplesmente disponibilizar toda a sua força na tecnologia e você se esquece de você mesmo, do ser humano, aquele que põe a mão na massa, que mexe no papel, que mexe no barro, que mexe na tinta, né? Se você é o produtor da sua própria ferramenta, né, você tem habilidade, domínio sobre ela. Então, em muitos casos, o computador, se ele for uma ferramenta que é o nosso instrumento e que nos limita, a gente tem que repensar, olha, onde é que eu me coloco? Onde é que eu estou nesse processo? Será que eu preciso me limitar? Eu preciso me restringir ao que o computador faz? Ou o que eu posso contribuir para o computador ao ponto desse computador não ser o meu diluidor ou o meu impedidor de criatividade? Tem um autor muito conhecido de todos nós, né, que é, acho que vocês devem conhecer com certeza, que é o Marshall McLuhan, e ele tem alguns textos que falam sobre a tecnologia e a arte. Uma das coisas que ele fala no seu texto é sobre o artista ou o indivíduo ser uma pessoa que busca acabar com a complacência da tecnologia. A tecnologia, segundo McLuhan, ela vem muito nos adormecer, né? Nos faz pessoas que não enxerga além da máquina, né? A gente se limita a pensar o nosso contexto, o nosso universo criativo na máquina. Isso o que vai acontecer? Gera uma homogeneização, um nivelamento igual de todo mundo fica aguardando o que tem de melhor nos dispositivos e muito pouco no que há na nossa mente. Não sei se vocês também conhecem um autor chamado o Flusser, Wilhelm Flusser, também é um grande crítico, né, das tecnologias. O que ele fala nas tecnologias, né? Que as pessoas, elas não querem o aparato tecnológico, elas querem o que o aparato tecnológico produz. No nosso caso, que somos designers, nós queremos a imagem, nós queremos o simbólico que essa máquina produz, né? Só que toda vez que nós usamos isso, nós temos que pensar, olha, onde é que eu estou aqui? Onde é que é a técnica que eu estou utilizando? Ou a técnica já vem pronta? Então, o McLuhan fala, por exemplo, que o designer ou o fotógrafo, ele fala mais de fotógrafo, né? O fotógrafo, ele é o cara que domina o olho, o modo de quem vê, né? Ele produz a imagem e as pessoas querem ver as imagens que esse designer ou esse fotógrafo criou. Então, nós, designers, somos pessoas que educamos e fazemos também com que as pessoas se acomodem àquilo que a indústria nos deu como modelo. Por sua vez, a indústria é ela que domina a técnica de criar o instrumento e nós utilizamos aquela técnica a nosso favor. Antes das cidades da era moderna, a era pré-moderna, um artista, um artesão, era ele que produzia a sua técnica para que ele pudesse criar as suas imagens, produzir suas imagens e divulgar isso, né? Com a era moderna, o que a gente fez? Nós passamos a utilizar a técnica que vem pronta dentro do dispositivo. Então, o Flusser, ele questiona muito isso, né? Quem é que usa o dispositivo? Nós usamos ou nós somos usados por esse dispositivo? Como que é essa relação? Como que eu posso subverter essa relação entre máquina e criador, né? Agora, nesse momento atual, onde nós conseguimos abrir mão daquilo que nós temos de aparato tecnológico? Como abrir mão disso, né? Então, assim, é mais uma fala introdutória assim, de questionamento com os alunos, instigando-os a pensar, né, a refletir até que ponto, de fato, existe coisas nossas nas nossas criações ou se nós estamos, de fato, aguardando e colocando tudo isso num aparato tecnológico. E se isso não limita a nossa criação? É uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Legal. Eu gostaria de completar algumas coisas. A gente eu dava aula de comunicação e para fazer uma percepção de cores, nós trabalhamos com uma tinta guache que tinha que preparar assim nuances muito calibradas, muito cuidadosas para criar etapas entre uma cor e uma outra, fazendo um círculo cromático, por exemplo.
e eu via que no começo a percepção dos alunos de cores era muito superficial, eles percebiam pouca diferença naquilo que eles mesmos estavam misturando. E Uhum. com o tempo, isso foi aguçando e com o tempo eu fui mostrando livros que tinham defeitos na impressão, que as cores não estavam, aquele livro da cor, a cor inexistente, do Pedrosa, ele tem um monte de problemas técnicos, de tonalidades erradas na impressão. E no começo ninguém percebia nada, ninguém via que aquilo existia. E depois que eles misturassem as tonalidades com a tinta guache, fizessem assim nuances de uma tonalidade para outra, eles começaram a perceber as falhas na impressão. Então, se a gente fica só no projeto de design, a gente fica só no computador, e aquilo vai para a impressão, você tem que acompanhar um processo, aquilo vai ser produzido e visto sob luz incidente, não numa tela com uma luz refletida, e de repente você tem que ter um olhar que tem que ser treinado. A gente fala muito, os músicos, a música tem muito instrumental, muita harmonia, tem muita coisa para estudar, que nós também temos. Uhum. A gente não pode viver só de intuição, a intuição tem que ser treinada. Então, quando a pessoa acha, não, eu capto muito rapidamente, o ferramental me dá possibilidades infinitas, se a gente não tiver essa percepção treinada, não vamos distinguir, não vamos perceber um monte de coisas, né? Uhum. E quando os alunos fizeram a mistura de cores na tinta, e a gente ia para o computador, daí eles começaram a entender o que é RGB, o que é CMYK, o que é CMY, e o que são as porcentagens. De repente, aquela porcentagem da tinta podia ser calculada com gotinhas, aquela porcentagem do computador. Então, assim, quando a gente faz a junção do manual com o digital, a gente compreende mutuamente, assim, tem uma troca de conhecimento e a gente vai ver que as ferramentas digitais elas foram criadas em cima de uma teoria que foi experimentada na tinta, no real, no concreto, no papel, não sei o quê. Então, essa experiência que orienta os programas do Photoshop, de todos os programas, a questão da cor foi normatizada e organizada e a gente busca lá, clica, mas aquilo tem uma correspondência no real. E quando a gente vê uma coisa na mão impresso, é totalmente diferente. Você está dentro de uma sala, você está na gráfica para ver se está bom, você tem que ir lá fora, na luz natural, para ver como é que a cor é de fato. Quer dizer, tem um monte de coisas que influem, que quando a gente fica só na tela do computador, a nossa vida, a nossa percepção, tudo fica muito limitada, né? Demais. Eu gostei muito da sua fala quando você usa a palavra experiência, Edith. Experimentar as coisas, né? Isso é Mas tão importante. Eu acho que a grande riqueza de você ser o designer é você poder ter, primeiro, a capacidade técnica que nós temos mesmo, nata, de trabalhar com as questões tecnológicas, dos softwares, nos dispositivos em geral, mas o que é bacana mesmo é poder hibridizar as coisas, né? Como trabalhar também a tecnologia com o manual. E a partir dessas misturas, né, eu poder criar, de repente, uma identidade minha como designer, né? Não estou dizendo que o designer ele é um artista, né? Mas ele é um artista gráfico, né? Então, assim, se ele é um artista gráfico, ele precisa, eu defendo muito isso, sabe? Que o aluno tem uma identidade no fazer, que ele demonstre um RG, né? Que ele, ao ver um trabalho específico de um aluno, eu dizer, olha, esse trabalho aqui é de fulano, esse é de ciclano, porque tem ali uma identidade dele, de alguma forma. E é só experimentando mesmo, né? Você vai modelando o seu processo de criação, que não está pronto, não está dado. É com os anos, né? Nós mesmos, talvez,
demoramos quantos anos a gente ter uma identidade própria do nosso trabalho, ter domínio sobre aquilo que a gente faz. Talvez até hoje não tenhamos tão bem assim, né? Mas talvez tenha muito isso também no que eu estava falando, quando o próprio, no livro do Flusser, ele fala, né? Como que a gente pode experimentar dentro do dispositivo, né? Se a gente tem um dispositivo que é uma caixa preta fechada, que a gente não entende direito o que é os números, as programações, as letras que ali estão, de que maneira que eu posso, então, subverter essa lógica a partir daquilo que eu sei fazer? Como criar uma fotografia numa máquina fotográfica que seja inovadora, diferente, que nunca ninguém viu? O que eu posso usar para isso, né? Eu posso usar só o digital, eu posso misturar um pouco do analógico, eu posso misturar alguma coisa do que é natural, que está no mundo das coisas, né? Trabalhar com areia, trabalhar com tintas orgânicas, trabalhar isso no computador, em camadas, jogar, fotografar, refotografar, escanear, reescanear, desenhar por cima. Então, a partir de uma fotografia, experimentar outras coisas, né? Até a gente encontrar algo que nos agrade. Então, assim, trabalhar com arte e tecnologia é um processo constante de experimentação, de erros e de acertos, né? Até achar o equilíbrio que a gente se vê. Eu acho importante, assim, quando a gente fala de artista, você vem do desenho. Desenho não é meu forte. Assim, nunca foquei muito no desenho. Eu sempre usei outras técnicas, colagem, fotografia, fotomontagem, coisas feitas manualmente, fotografadas, escaneadas, monotipias, texturas, coisas assim, cores, formas, tridimensional com bidimensional, assim, explorando essas coisas. E quando, assim, eu me deparei muito com alunos que tinham um desenho fantástico, que faziam animações, faziam quadrinhos, não sei o quê, e às vezes ficava pensando o que faltava é o que alguma coisa, o que ele tem a dizer. Então, muitas vezes uma perfeição no desenho incrível e uma falta de uma história, uma falta de que comunicar. Uma narrativa, né? Narrativa, né? E no design a gente trabalha muito por encomenda. É uma coisa que eu gostava de discutir. Você, quando tem uma encomenda, você tem um objetivo claro que você deve comunicar e você vai ser um tradutor e você vai usar as ferramentas que são suas, que podem ser o desenho, podem ser outras linguagens. Mas não é a única forma de fazer design. O mundo está aí todo para ser resolvido e transformado e modificado. E nós podemos colocar nossos desafios de fazer um design com uma causa. Assim, na área social a gente tem uma demanda imensa, assim, nos direitos humanos, na infância, nas ONGs, tudo assim, nas prefeituras, no serviço público, no espaço público, a gente pode criar escolher problemas que estão aí e a gente pode propor soluções. Quer dizer, a gente não precisa só depender de uma pessoa que nos encomende alguma coisa. E o período do curso, acho que ele é muito propício. Ainda bem que nós ainda não temos cliente, ainda bem que nós podemos inventar um cliente, podemos pegar um problema e experimentar e achar soluções e propor soluções. E quem tem projetos desse tipo, muito facilmente vai achar um concurso de inovação, de ideias, em tudo quanto é área, surgem concursos internacionais, nacionais e tudo mais. Então, o designer, ele pode ter muito mais proatividade, muito mais iniciativa própria do que ficar esperando que alguém coloque uma tarefa, coloque um problema. Nós estamos aí para ver os problemas o tempo inteiro e podemos achar soluções, né? Quer dizer, nós podemos fazer muita diferença. E uma outra coisa que eu acho, assim, quando o designer, muita gente tem uma habilidade artística muito grande,
fazer artes, a família às vezes não vê com bons olhos, e ele vai para o design achando que isso é mais valorizado na sociedade do que ser um artista. E daí, na verdade, ele não quer ser designer, ele quer ser artista que dá um nome que a sociedade, a família aceita. Assim, mesmo que design, arquitetura, essas áreas nem sempre são tão aceitas, mas entre ser um artista e um designer, às vezes ainda o design parece que dá mais possibilidade de entrar no mercado, de ganhar, de ter uma profissão mais reconhecida, tudo mais, né? Uhum. Então, essas coisas, cada um tem que clarear para si se ele quer ser esse tradutor de uma mensagem, daí ele tem que se conhecer muito bem para poder conhecer o outro. Se eu crio para alguém, se eu comunico com alguém, eu tenho que me conhecer para que eu possa dizer alguma coisa para o outro e ter o que dizer. Uhum. Então, acho que isso é uma questão também na criatividade, assim, a criatividade, aquela possibilidade toda de ideias, de imaginação, tudo, em serviço de alguma busca, assim, não no sentido funcional só, mas numa emoção de criar uma forma de expressão para dizer algo, e esse algo vai ser o conteúdo do meu projeto, né? Vou pegar o gancho com a sua fala, Edith. Me lembro também de um designer, autor, Jorge Frascara. O Jorge Frascara, ele trabalha muito com essa ideia do uso do design em prol do social, né? A sociedade, a gente sempre fala que o design gráfico ou o design no geral sempre trabalha com projetos que é para a sociedade. Seria quase que uma repetição, né? Dizer que existe design social. Se todo design é social, né? Mas a gente pode discutir isso mais, né? Igual você falou. Eu acho que a gente pode trabalhar o design em prol de algumas causas, né? E esse Jorge Frascara, ele disse que o design no início, quando ele surgiu, o design gráfico mesmo em si, ele tinha por objetivo comunicar e informar, ou informar e comunicar. E que ao longo dos anos, essa característica do design gráfico foi se perdendo e o designer gráfico passou a ser entendido como um elemento quase que cosmético, né? Quase que estético, né? Todo designer é um cara de bom gosto, uma mulher de bom gosto. De verdade, nós temos bom gosto mesmo, né? Mas ficou limitado a resolver esse problema, que é um problema estético. Todavia, o Frascara fala, o problema estético a gente resolve, né? Agora, e o problema da informação e da comunicação? Ele se perdeu, né? Então, o designer ele pode trabalhar o seu talento artístico utilizando para isso o instrumento tecnológico para elaborar, por exemplo, materiais que sejam informativos e educativos. Trabalhar, por exemplo, né, com ONGs, igual você falou, existem quantas ONGs aí em Goiânia que carecem de pessoas para ajudar a eles a produzir seu material de comunicação e nós não oferecemos a eles esse bem que nós conseguimos, né, produzir com tanta facilidade, né? Então, o designer, ele pode sair da esfera só mesmo do estético, do compositivo, né, da forma e partir também para o conteúdo, que é fazer, construir uma narrativa que diga algo para alguém, né, que é algo que a gente não tem trabalhado nos nossos cursos, né? Eu percebo, não sei se vocês pensam igual a mim, mas o curso de design gráfico ele tem passado por transformações muito grandes, né? Então, no seu campo de atuação, né? Eu na UFG, volta e meia eu estou assinando algum tipo de documento, contrato de estágio, e aí eu vejo que o aluno está, por exemplo, trabalhando com redes sociais, produzindo posts, criando títulos, criando textos, né? Não somente as imagens. Aí eu pergunto, nós temos essa formação? Nós trabalhamos esse pensamento do texto, da escrita, né? Ou só vamos trabalhar a comunicação visual, né, desses alunos? Até que ponto o design pode ir para essa outra fronteira, né, que a gente está falando de fronteira, essa fronteira do texto, essa fronteira da programação, essa fronteira que a gente não dá, né, disciplina sobre isso, sobre softwares programativos, né, programação básica mesmo, textos e escritas.
como que eu posso ser um designer que trabalha com informação e comunicação se eu não tenho essas ferramentas? Lá no início da nossa formação, o Frascara fala isso, mas ele fala muito isso na questão social, né? Nós conseguimos trabalhar também a poética textual, nós conseguimos fazer comunicação que não seja só comunicação visual, né? Então, hoje eu vejo que a gente está meio que sendo impulsionado aí em outras áreas, que não somente a área da comunicação visual, né? A gente tem visto isso como uma demanda do mercado para a gente também, né? E aí eu pergunto a vocês, deixem aberto, será que a gente pode ir para esse caminho? Esse caminho não é ainda para a gente? O design gráfico pode ir para o design de comunicação, né? O design pode, de fato, ser um produtor de conteúdo também. Que tipo de conteúdo que é esse, né? São fronteiras. Legal. É. Pode continuar, Edith. Então, eu acho que uma outra coisa que é muito importante, que tem a ver com isso, a gente focar muito mais na pesquisa. Assim, às vezes a gente, tanto pesquisa acadêmica, em estudar, em ler, em comparar pontos de vista e tudo mais, e também em pesquisa do efeito daquilo que a gente faz. A gente checa muito pouco se aquilo que a gente faz atinge realmente as pessoas. Então, submeter aquilo que a gente faz a mais pessoas e usar, por exemplo, o próprio grupo da sala de aula como um público. Assim, nós fizemos algumas vezes pesquisas sobre um determinado assunto e levamos para um curso de pedagogia, por exemplo, como é que as pessoas recebiam um determinado conteúdo que nós tínhamos feito, como é que, se isso fazia sentido ou não, como é que era recebido. Essa recepção, a comunicação é recepção, a gente tem que pensar mais nesses modelos também, né? A gente não pode partir do nosso... Por isso que eu falo, a gente tem que se conhecer para não querer colocar num projeto aquilo que nós vemos, o que nós gostaríamos que fosse, mas a gente tem que ir muito mais em direção a quem queremos atingir com uma determinada imagem, com cartaz, com uma página, com alguma coisa assim, né? Legal. Muito bom, gente. É interessante essa conversa. Aqui no bate-papo tem algumas perguntas. Eu não sei se o pessoal quer mesmo falar, né? Eu acho que seria bom verbalizar aqui para compartilhar com todos nós. Mas isso é interessante, o que a Edith e o Cláudio estão trazendo. Muitas vezes nós somos talvez condicionados, né, educados para poder ou reproduzir ou procurar caminhos mais fáceis, mais acessíveis. E hoje é uma oferta de coisas prontas que a gente vê no mercado, né? Sites, plataformas para poder construir rapidamente o que quiser, sabe? Então, essas questões que muitas das vezes fazem com que alguns dos nossos estudantes, né, entram na faculdade pensando em fazer isso, coisas para ajudar as pessoas a facilitar a sua vida, né? Então, eu acho que isso é um risco muito grande, tá? E é um desafio para nós, professores, como é que a gente, no dia a dia, em sala de aula, a gente consegue problematizar isso e trazer mais essas questões que tanto a Edith como o Cláudio estão trazendo, de algo mais artesanal, algo mais acessível, algo mais experimental, né? Então, isso é legal. E uma coisa que a Edith tocou lá no início da conversa foi que muitas das vezes a gente faz as coisas, mas sem pensar, por exemplo, o que é que eu poderia fazer mais, o que é que eu poderia experimentar mais com essas questões, para além da minha obrigação. Ou seja, não é o que o professor pede, não é o que estão pedindo, mas aquilo que eu estou querendo fazer, o que estou querendo experimentar. Porque aí, nesse caso, aí entra as questões do processo criativo, né? Quando a gente se sente à vontade de produzir aquilo que os materiais estão me dizendo, aquilo que a minha pesquisa está apontando, né? Como é que eu consigo também escutar essas questões? Porque muitas vezes em sala de aula a gente vê que
os estudantes, eles querem mais ouvir o que o professor está querendo dizer. Ah, não, professor, é isso que tem que fazer? Muitas vezes não. Vocês também têm que ter essa proatividade, essa iniciativa de também criar, né? E também perceber que essas coisas são trânsitos, não é? Não é porque no primeiro módulo a gente faz algo que é de pintura, algo mais artesanal, algo mais com papéis, essas coisas, que depois nos próximos módulos a gente vai esquecer. Não, são processos de aprendizagem e que muitas vezes eu percebo que alguns dos estudantes esquecem disso, esquecem de pegar isso daí como uma ferramenta experimental para poder garantir ou talvez trazer esse conteúdo, né, essa narrativa, esse conceito para os nossos materiais que a tecnologia por si só não dá conta, ela não dá conta de fazer essas questões. Tem que ter nossa parte. Pode falar, Edith. Tem um exemplo nessa ideia que o design pode humanizar. Eu, quando dava aula de comunicação, eu vi as pessoas da faxina no nosso prédio subirem, assim, as pessoas da faxina tinham uniforme azul e muita gente fala assim, os uniformes tornam as pessoas invisíveis. E as pessoas de azul faziam assim um esforço muito grande para não serem vistos, porque tinha que subir no elevador e às vezes pedia desculpa de estar junto com o aluno, pedia desculpa de estar junto com o professor no mesmo elevador, mas eles comiam no quarto andar. E daí eu fui ver como é que esse quarto andar era. Era um lugar indecente, onde as pessoas terceirizadas da faxina comiam. E daí eu fui investigar como é que era isso. Quer dizer, quando eu faço isso com o professor, eu busco um problema para fazer uma intervenção. E eu também dou exemplo de como achar um problema, que a gente convive com as coisas naturalizadas que a gente nem pensa sobre, né? E daí eu fui ver que eu não podia mexer nesse espaço que era um ponto crítico, que era um espaço que as pessoas tinham. E teve problema. Né? Vamos esperar um pouquinho que talvez volte. Uhum. Tá bom. Oi, Edith. Não, acho que caiu novamente. Ela deve... Internet. Ela deve estar... Oi, Oi, Edith. Não, travou mesmo. Não está aqui mais. Ela saiu mesmo, deu problema. Ainda está aqui travada a imagem, né? Deixa eu ver se ela falou algo no WhatsApp, só um momento. Enquanto a Edith volte à conexão, eu acho que o Cláudio também tem a ver com a área do Cláudio. Tem aqui algumas questões, Cláudio, no bate-papo. Eu acho que a gente já poderia também continuar. Eu vou tentar ler, mas aí se a pessoa quiser acrescentar mais, então nós temos aqui 3 comentários, 3 questões que desdobram outras questões. São 3 conjuntos de questões. A primeira é: o que acham de modelagem em realidade virtual para design de personagem, entre outros? Seria um processo de criação melhor do que somente mouse e teclado, por exemplo, ou manteriam a modelagem orgânica? Então, é um pouco dessas questões que vocês deram uma pincelada dessas questões da experimentação, de fazer algo antes de finalizar, antes de usar as ferramentas, né? Você tem algo a falar sobre isso, Cláudio? Eu me lembro, ainda na graduação, a gente tinha uma disciplina que era de linguagem tridimensional, né? A gente não tinha laboratório de informática, mas nós tínhamos os laboratórios que eram os laboratórios manuais que o próprio curso de artes visuais já possuía. E eu me lembro de fazer muitas aulas ali na praça universitária, né, com os nossos professores, usando barro, usando a argila, usando o isopor também, foi um dos materiais que nós trabalhamos. E aí a gente começava a esculpir, era rostos, corpos, né? E ali a gente começou a perceber
quão difícil era, pelo menos para mim na época, talvez isso aconteça com os estudantes também agora, como era difícil eu pensar tridimensional. Eu, como designer, eu realmente fiquei muito apegado e limitado ao bidimensional. E quando eu fui para o tri, eu tive uma dificuldade tremenda. Mas logo que eu peguei o jeito, eu deslanchei. Mas eu comecei a perceber, né, a beleza da forma, os volumes, as nuances das cores, as texturas. Então, assim, o peso do material, né, o tamanho que aquele material ocupa no espaço. Então, eu acho que a pergunta é interessante, né, porque hoje nós temos o computador, mas quando você vê, antes do digital, você experimenta a forma no mundo real das coisas orgânicas, você começa a perceber o todo, né? Você tem ali o cheiro, você tem o peso, você tem a luz, você tem o brilho. E isso, de certa forma, de forma inconsciente, subconsciente, me ajudava depois na elaboração do tridimensional. Esse trânsito, ele é importante. Por mais que a gente, talvez no dia a dia, né, da profissão, isso não é algo tão fácil de se fazer, devido a tudo é muito emergente, né? Tudo é muito depressa, tudo é muito rápido. A gente tem pouco tempo para experimentar, mas eu posso dizer para vocês, o design ele tem mais tempo que na publicidade. A publicidade ela é muito mais rápida. Então a gente às vezes tem dias, né? Coisa que a gente não tem na publicidade. A gente tem às vezes uma semana. Então, de repente é você criar uma metodologia de trabalho que você coloque nela também a parte de experimentar o manual para depois ir para o virtual. Eu acho que dessa forma, né, vocês conseguem primeiro adquirir a sua personalidade na criação, perceber onde você está naquela criação, e segundo, criar a partir de problemas que você já identificou no material que é o físico. Depois tentar organizar isso no digital. É assim, foi essa experiência que eu tive quando eu fiz essas matérias de desenho tridimensional ou de linguagem tridimensional dos ateliês, usando barra, argila e o isopor. Legal. Essa pergunta, Cláudio, foi do Wendel, né? Wendel Rodrigues. E ele, logo em seguida, ele fez uma outra, né? Um complemento, dizendo o seguinte, ó, gostei da ideia de criar situações e criar ideias para elas. E não ficarmos só nas oportunidades de situações reais, tá? Então, ele acha que é um pouco disso daí. O Vitor Emanuel, gente, depois que eu ler essa daqui, ó, vocês vão fazer as perguntas, tá? Olha, eu quero ver as vozes de vocês. Mas é assim, ó. Gostaria de fazer duas perguntas. Essa daqui é do Vitor Emanuel, para os convidados. Pensando no panorama do artesanato, em cenários extremos como as que estamos vivendo, como estamos vivendo agora, né? Como transmitir o sentimento e a experiência que antes não se transmitia olho no olho, né? Por meio da tecnologia, para atender a demanda de distanciamento das pessoas, né? Então ele questiona um pouco disso, né? Que impactos, transformações e mudanças conseguem a TV para o panorama de design na pós-pandemia? Então tá um pouco disso aí. Como é que a gente também, a partir dessas situações que impossibilita muitas vezes o olhar próximo, né? O olho no olho, como é que o design contribui também com essas questões, né? Fala, Berg, tranquilo? Posso aí, complementar? Bom. Pode falar, Vitor. Ótimo. Berg, a minha questão foi mais assim voltada, assim, como é que a gente consegue transmitir sentimento e experiência de algo que exige contato, exige olho no olho, que é o artesanato? Como é que a gente consegue transmitir isso por meio da tecnologia para atender as demandas desse cenário tão extremo que a gente está vivendo? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, é uma pergunta extremamente complexa, né? Difícil de se responder. Mas é bom saber que você tem, né, esse desejo, essa preocupação, que está bem dentro do que a gente se propõe como profissional mesmo a resolver, né? Eu vou falar a partir daquilo que eu acredito, né? Eu acho que a gente tem que pensar, nesse momento agora, experimentos, projetos experimentais que busquem a essência e a junção do humano. Eu sempre penso que tudo que eu faço é para o humano.
tudo que eu produzo é para o humano. Então, como eu posso colocar o humano dentro da tecnologia? Né? Igual a gente já ouviu falar, né? Já leu sobre isso, né? Que o ciberespaço, né? A internet, ela não é um ambiente de máquinas, ela é um ambiente de pessoas, né? São as pessoas que alimentam esse espaço e fazem ele progredir, fazem ele se ampliar, se espraiar, né? Então, eu acho que tudo que nós formos fazer, que a gente coloca as pessoas para colaborar, para falar, para ajudar, para contribuir, eu acho que esse projeto ele tem muita chance de ser um projeto mais humanizado, né? Então, é colocar as pessoas de alguma forma dentro desse projeto para que elas possam atuar e agir em prol de alguma coisa, seja qual É plataforma legal. for ela. É legal o que o Cláudio está dizendo, que é assim, ó, quando a gente vê algum projeto, qualquer projeto que seja, que não considere o sujeito, suas necessidades e preferência, isso não é design, tá? Eu acho que o design ele tá atrelado, ele tá próximo dessa realidade, né? Então ele não faz algo deslocado da realidade. O design é um solucionador de problema, né? Então ele tem que estar atento a essas questões, né? E Uhum. solucionador de problemas de forma criativa, né? Que faz com que, né, primeiramente, perceba as necessidades, quem é esse sujeito, suas necessidades, e vai a partir de caminhos, de métodos, né, de escolhas no processo para poder solucionar aquele problema. Então, se nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, por exemplo, nas questões que o Vitor colocou, né, como é que nós também, de forma consciente, possamos propor materiais ou reflexões também para poder aproximar, mesmo distantes, como é que a gente consegue aproximar das coisas. Eu estava falando hoje pela manhã na turma do Matutino que eu desafiei a turma de expressão gráfica para poder produzir coisas sem precisar sair de casa, sem precisar ir numa papelaria, sem precisar ir no supermercado. Como é que consegue produzir? E o design é isso, muitas vezes a gente se vira, entendeu? A gente procura, né, procura modos, né, para poder solucionar o problema. Então, acho que nesse tempo também, mesmo estando distantes, né, a gente pode procurar meios para poder aproximar dessas questões, tá? Então, acho que isso é legal, né? A gente ter a pandemia não como algo para poder, não, por causa da pandemia eu não vou fazer. Mas como é que eu faço algo nessa atual situação, né? Não Uhum. usar como desculpa para não fazer, mas usar como desafio para poder propor coisas, atividades, para poder pelo menos compreender o que está acontecendo, né? Ou aproximar a É, pessoa. e pensar também, dentro desse processo de pandemia, como inserir o ser humano dentro da plataforma que nós estamos criando. Eu acho que as pessoas, elas podem ser as que vão humanizar a tecnologia e o distanciamento, porque o contato físico não vai existir mesmo. Mas se a gente pensar uma plataforma, um espaço em que as pessoas são as produtoras do conteúdo, né, que seja uma plataforma que permita as pessoas contar histórias, permita as pessoas conversarem, dialogarem, ensinarem, cantarem, né, comporem com a outra pessoa que está do outro lado da mídia, né? Eu acho que esses projetos que vier desse pensamento, eles vão humanizar sim o distanciamento, ajudar então ajudar a colocar as pessoas dentro do projeto para elas também executarem, produzirem os conteúdos e serem os porta-vozes mesmo daquele ambiente, para humanizar aquele que está recebendo aquela mensagem feita por alguém. Legal. Gente, aqui tem uma fala do Lander e também do Flávio. E aí, Flávio, tudo bem? Eu acho que vocês poderiam falar, gente, um pouco dessa, né? Ligam aí o áudio de vocês e falem um pouco, tanto o Flávio Gomes, né, como o Lander. Fica à vontade, gente. Vamos aí abrir o debate mais ainda. Opa, pode ser eu? E aí, Flávio? Ó, Tá ó o bom, Flávio beleza, aí. gente? Oi, tá bom, Marcos, Olá, Cláudio, Flávio, boa noite. tá Bem, bom? Então, vocês acham assim, eu estava aqui pensando, né, durante a fala de vocês, tanto do Cláudio quanto da Edith, e eu tenho percebido o seguinte, que dentro dos PPCs, dos cursos de design, tem ocorrido uma redução paulatina das disciplinas que são de práticas artísticas mesmo, né?
E será que isso vem em prol dessa demanda maior por produções digitais na área de apps, sites, jogos, vídeo mesmo, muita produção de vídeo e tudo mais, que demanda os designers, e essa demanda de mercado ela tem obrigado os cursos a buscar essas ferramentas dentro das suas grades e reduzir um pouco a quantidade de carga horária destinada para disciplinas que são de prática artística. Vocês acham que existe uma interferência disso? Eu respondo? Ai, fica à vontade. Olha, assim, o Flávio me conhece um pouco, né? Eu sou uma pessoa que sou a favor completamente, cada vez mais, de disciplinas artísticas e expressivas dentro dos cursos de design, né? Mas eu sei que isso não é o pensamento de todos os professores, né? Já existe um outro lado da força que pensa o contrário, né? Que o design tem que se afastar quanto mais das artes. E isso é normal, acho que faz parte do processo democrático e de pensamento dentro de uma universidade ou de um curso de design, de uma faculdade, seja qual for o ambiente de ensino, né? O importante é a gente poder defender aquilo que a gente acredita. Então, se você tira da pessoa essa capacidade dele poder expressar, primeiramente com a arte, dificilmente ele será um bom designer, né? A gente sabe que pessoas boas ou pessoas ruins de desenho, vamos assim dizer, elas conseguem ser boas designers porque elas conseguem desenvolver elas mesmas as suas técnicas e habilidades a partir de um desenho que seja um desenho, às vezes, só estrutural, não um desenho complexo, artístico, muito elaborado. O cara defende, a menina cria ali uma ideia estrutural que é o suficiente para ele poder, a partir daquele modelo dele de pensamento, expressado no papel, no computador, ele vai problematizar e criar coisas ricas, né? Então, mas só é possível fazer isso se ele colocar a mão no papel, no lápis, numa borracha, numa tinta e começar a manipular isso. Se ele nunca foi estimulado a manipular a forma, eu penso que mais difícil será ele construir bons conceitos e boas resoluções formais. Então, eu acho que é importante, mesmo que um curso seja totalmente tecnológico e digital, que no início ou no meio do curso existem essas matérias de experimentação. E talvez essa demanda que o Flávio disse, que os apps, né, as plataformas vão exigindo das pessoas, elas meio que aceleram esse processo. Só que quando ela acelera o processo, o que acontece? Pessoas começam a ser mais ou menos homogeneizadas ou padronizadas, né, horizontalizadas. Tudo fica muito igual, fica tudo muito parecido. A gente não consegue achar o diferente, a gente não consegue ver quem é que se destaca no meio da multidão. Por quê? Porque existe a falta do manual, do experimentativo. E a gente vai direto para aquilo que já está pronto, como eu estava falando para vocês, do dispositivo. É um pluguinho, é um efeito de rotação, é uma animação, é um som, é uma grade que o programa me dá pronto. Então, assim, isso eu acho que joga contra a gente. A gente quer ser valorizado como designer, menos nós temos que trabalhar as coisas que já estão prontas. E mais nós temos que produzir coisas novas, novas linguagens, todos os aparelhos estão numa interface. Pensar novas linguagens para um botão, novas linguagens para a interface como um todo, novas linguagens para tudo, mas para experimentar. Então, eu acho que essa pressa ela é prejudicial para o processo criativo e para a inovação, né, para o além, para o novo. Isso bem. Obrigado. Muito bom. Pessoal, mais alguma questão, algum comentário? Pode acrescentar, não precisa ser em formato de questão, né? Mas pode comentar, né? Alguma coisa que a gente já comentou ou trazer coisas novas aqui para o debate, né? Para um pouco enriquecer mais ainda essa conversa aqui. Mais alguém gostaria de comentar? Posso falar? A gente podia abrir para a Edith comentar o tópico, não? Ou ela fica para o próximo? A Edith voltou? Tá aí online um tempão. Gente, mas ela sumiu daqui, ó. Não, ela tá aí. Pode falar que ela aparece. Oi, Edith. Oi, Edith. Seu microfone está fechado. Ah, então. O microfone da Edith está fechado, por isso que ela não está indo para a tela. Quando voltou, eu não percebi. Quando saí, voltou, não
percebi. Eu acho que a gente também está muito longe de explorar todas as possibilidades que a tecnologia nos oferece. Eu acho que tem os caminhos óbvios e tem os caminhos experimentais também. Eu vejo na quarentena, a gente estava falando assim, um aluno perguntou como é que vai ser pós-pandemia, como é que está a pandemia, como é que está esse momento. Eu acho que tem duas questões que eu vejo. A nossa corporeidade, a gente vê todo mundo fazendo yoga, todo mundo fazendo dança online, essa limitação que a gente sente no espaço restrito, junto a um aparelho, junto a uma redução de movimentos que a máquina nos impõe, ela traz uma necessidade muito grande da gente se expandir, da gente usar todo o nosso potencial corporal. E esse potencial corporal, ele cria também a relação com o espaço. Eu vejo, assim, alguns desafios têm aparecido na mídia social, assim, faça 10 fotos preto e brancas do ambiente que você está. E de vez em quando vejo fotos totalmente inusitadas em termos de perspectiva. Pessoas tiram fotos de lugares que estão todos os dias, que nunca repararam nada, e de repente aquele objeto joga uma sombra, ou se você olhar de cima, olhar de baixo, de repente cria uma perspectiva muito nova. E eu acho que isso, assim, o olhar, nosso olhar tem que ser muito treinado, nossa percepção tem que ser muito treinada, para nossa individualidade começa daí. Como é que a gente enxerga as coisas, como é que a gente olha para a natureza, como é que qualquer coisa à nossa volta, às vezes o pequeno e o grande, a gente ir para o minúsculo, de repente fazer uma projeção de uma sombra gigante na parede com um objeto pequeno, usar nossa luminária, fazer uma coisa dramática na nossa sala, no nosso quarto de noite, sei lá. A gente tem tanta essa limitação que a gente tem atualmente do confinamento, é uma limitação, às vezes, a gente tem de recursos também. E quanto mais limitado, às vezes, mais criativos a gente tem que ser. Porque a gente não tem o que recorrer, não dá para correr na papelaria e comprar aquilo que nos falta, né? De repente, eu posso fazer uma tinta com corante de bolo, com um grude de maisena e pintar alguma coisa aí, fazer uma tinta de terra no quintal. Quer dizer, tem um monte de possibilidades que a gente pode ver como explora o que está em nossa volta, que está tão comum, tão cotidiano, e de repente ele pode ter uma poética que a gente nunca pensou que tivesse, né? Legal, que bom. Mais comentários, pessoal? Obrigado, Edith, muito bom. Posso comentar, Berto? Sim, fica à vontade, Gustavo. Essa questão da padronização é bem interessante, porque, vou citar um exemplo, as barbearias em si. Começou um movimento dessa repaginação do visual das barbearias e as pessoas viram que foi começando a dar certo. Hoje em dia é uma bomba. Todas as barbearias têm caveiras e tem essa temática em si, porque eu creio que faz um pouco parte dessa padronização, porque começou a dar certo em um lugar, o povo começou a padronizar mesmo, a copiar para vários lugares. Como que vocês veem essa padronização, por exemplo, desse ramo da barbearia? Eu já reparei nisso. Tudo tem que ter uma parede preta com um desenho de giz, e isso até no bairro mais longínquo, onde eu passava em Goiânia, às vezes ficava impressionada. E uma vez eu fui numa loja, numa outra coisa, numa pizzaria, e fui perguntar quem tinha feito o projeto daquela pizzaria, as cores, fachada e tudo mais. Daí o sujeito falou, foi nós mesmos, a gente foi no Pinterest e a gente pegou os modelos no Pinterest. O designer tá lascado. Mas assim, um pouco isso, essa repetição, né?
Só que nós somos da ponta, nós somos a vanguarda, quer dizer, a gente tem que pensar que nós podemos criar novas vanguardas, em vez de fazer só a repetição do que já está aí, né? E essa oportunidade, onde que pode surgir uma coisa nova, é mudando os conceitos, né? Uhum. A gente vê muito isso também no design agora, com matérias como branding, a gente começa a trabalhar dentro dessa ideia de gestão de marcas. Se for partir por essa discussão, a gente vê que as pessoas que fazem isso estão depondo contra a própria identidade da marca que estão criando, né? Eles não conseguem criar um diferencial para a marca deles. Nada é mais do mesmo, né? É o senso comum, é a preguiça da preguiça, né? Então, assim, tudo que a gente tem que fugir disso, igual vou pegar de novo a fala da Edith, que eu achei muito interessante, essa coisa da experimentação, né? Sempre precisamos experimentar. Eu acho que experimentar essa coisa do todo, né? Uma coisa vem antes, uma coisa vem depois, não gostei, refiz, errei, fiz novamente e vou procurando o equilíbrio e a construção do que é de fato inusitado e criativo. Então, assim, repetir tudo que você já viu aí fora, que entre aspas está funcionando, é você se colocar no universo da igualdade, né? Você se perde ali dentro, você não tem diferencial, você acaba se tornando invisível. Então, eu acho que a pergunta dele é interessante, porque é uma pergunta que mostra justamente como não fazer um design voltado para a criação de marcas, né? É tentar fugir daquilo que todo mundo está sendo igual. Como pensar isso? Né? Aí acaba que a pergunta, né? Como falar de dor, de fogo sem usar o vermelho? Né? Como falar de fome sem usar o amarelo? Né? Então, são questões que a gente tem que pensar, porque, igual a gente falou, nós somos a ponta, né? Nós somos a vanguarda. Então, como ir além do óbvio e do comum, né? Experimentando, errando e acertando. E a gente, nessa experimentação, a gente tem que se permitir errar, desligar um pouco o senso crítico e deixar fluir, e depois do processo fluir, fazer a crítica, fazer a escolha, escolher caminhos, abandonar caminhos, ir para novos caminhos. Então, não achar que quanto mais rápido eu chegar num resultado, melhor eu sou. De repente, quando a gente permite experimentar vários caminhos e demoramos mais um pouquinho, o resultado pode ser mais surpreendente, né? É um pouco daquilo que o Flávio comentava, né, na pergunta dele, né, que muitas vezes o mercado quer que a gente seja mais, né, rápido, né, produza mais rápido, isso que importa, né, gerar mais renda, gerar mais produção, né, acelerado. E muitas vezes esse experimental, esse caminho, né, talvez mais saboroso nesse sentido, né, talvez nos leve para trazer coisas diferente daquilo que estão fazendo, né? Então, acho que é aí que está. No momento que a gente experimenta, produz, errou, faz de novo, eu acho isso legal. Uma coisa que eu gosto muito de falar em sala de aula, nas disciplinas também que existe um pouco dessa criatividade, são os acidentes. Né? Os acidentes na hora de faz algo, derramou uma outra tinta que não estava no meu controle, como é que aquilo ali também faz parte desse trabalho, né? Então, como é que algo que me esbarrou, que me descontrolou daquilo que estava tão pensado, como é que também posso levar aquilo ali em consideração no processo criativo. Então, isso é legal, porque muitas vezes a gente fica muito bitolado em uma possibilidade e as outras possibilidades estão nos gritando e a gente não escuta isso aí. Eu acho que é um pouco disso, né? Trabalhar com os sentidos, né? Mãos, o olhar, né? O cheiro, essas questões, né? O tato, de pegar o material, de dobrar, de amassar, de experimentar. Eu acho que isso é muito importante para isso, principalmente para esse processo criativo mesmo, que é o que vai fazer diferença no material de forma em geral. Né? Eu acho que eu acredito nisso. Pessoal, alguém mais poderia fazer alguma pergunta? Não. Não? Nicolas? Nada, Nicolas. Tranquilo? Então, gente, vocês, tanto Cláudio como Edith, né,
tem algo a mais a acrescentar nesse sentido? Como eu falei no início, né, aqui nós temos vários estudantes de vários módulos, né, alguns que entraram agora, né, que ainda estão nesse momento também para poder chegar nesse campo, né, design, e ainda estão tendo esse estranhamento, talvez esse impacto que muitas vezes o mercado diz que é o fazer design é isso, e quando chega na faculdade é totalmente diferente, né? É bem diferente daquilo que disseram antes, né? Então, aqui tem estudantes que acabaram de entrar agora, tem estudantes que estão no meio do processo e outros que já estão concluindo com TCC, com essas questões assim, né? Então, o que é que vocês poderiam dizer para esses 3 grupinhos, né, de pessoas que estão... E também tem egressos, viu? Como o Vitor e o Emanuel, como outros aqui que têm egressos e também convidados, colegas nossos, como o Flávio, lá da UFG. Então, o que é que vocês têm a dizer para nós, né, agora, sobre essas questões e de vários grupinhos que nós pertencemos? O que é que vocês têm a nos dizer sobre essas relações? Só uma coisa, quanto tempo nós temos ainda? Nós temos 10 minutos. 10 minutos, tá. Voou, nem vi. Então, eu sempre dei aula nos primeiros períodos do curso, e eu acho esse despertar, muita gente entra no curso e nem sabe direito o que é design. Assim, às vezes a gente se inspira em alguém, algum parente, conhece alguém que faz design e escolhe por uma ideia vaga. E o interessante que eu acho assim para quem entra é ter essa abertura de ver as possibilidades incríveis que o design tem. Ele assim, durante o curso vai se configurando o interesse, se é mais para os jogos, mais para fotografia, mais para mídia, assim, eu venho ainda do curso mais integrado, assim, do design de produto, de ambientes também da PUC, né? A gente tem ainda mais campos, assim, possíveis. Mas esses campos possíveis estão todos aí, e quanto mais aberto a gente entrar com o curso, e mais a gente pode descobrir coisas que a gente nem imaginava ao entrar, né? Eu tive um aluno que queria fazer design automotivo e a gente não oferecia design automotivo, ele teria que ir para São Paulo, ele fez o curso todo desenhando carros. Acho que ele perdeu muito em abrir outras possibilidades, porque a gente tem que estar, hoje em dia, ter uma flexibilidade enorme. A gente tem que ter uma flexibilidade no momento, diária. Todo dia as coisas mudam. Imagina, assim, nessa pandemia, né? Os números sobem em Goiânia, em Goiás, a gente tem que mudar nossa atitude. Agora, profissionalmente, a gente tem que também ter uma flexibilidade. Eu acho que eu sempre tive, assim, uma flexibilidade muito grande quando falava, não, agora todo mundo tem que ser mais flexível, não tem mais carreira pré-desenhada, a gente tem que se adaptar, a gente tem que mudar, não sei o quê. Isso não me assustou. Então, acho que a gente tem que adquirir um repertório, a gente tem que abrir nosso horizonte assim para várias áreas, para de repente, não estava nos meus planos, mas de repente surge uma oportunidade e eu vou para esse lado que também me interessa. Então, se eu tiver interesse em tudo, eu vou sempre achar uma coisa boa naquilo que se apresenta, né? E quem está no final do curso, na Alemanha a gente falava assim que a gente estuda por amostragem. Cada um faz seu caminho individual de aprendizagem. Então, aquilo, se eu aprendo como aprender, eu aprendo como aprender sobre história da arte, né? Eu não preciso estudar toda a história da arte. Na hora que me interessa o barroco, vou lá e vou estudar o barroco. Na hora que eu quiser saber dos impressionistas, vou aprender os impressionistas. Então, o período do curso sempre é curto demais.
Assim, o que aprendi depois de ter me formado é, assim, não sei quantas vezes mais do que eu aprendi no meu curso. Mas meu curso me ajudou a me aproximar de outros assuntos. Eu não me assusto com nenhum assunto, assim. Eu não fui para o lado tecnológico, porque eu achei que todo mundo tinha muito mais facilidade para o tecnológico do que para o prático. Eu escolhi de propósito ser uma professora de oficinas, porque eu tinha essa formação vindo lá da Alemanha, que pouca gente tinha de lidar com material, e a gente tinha à disposição oficinas profissionais, a gente tinha uma gráfica inteira dentro da escola. Então, era assim, um privilégio que eu tive de trabalhar com madeira, com metal, com argila, com gesso, com plástico, com processo de impressão, tudo. E eu achava que eu podia ser uma professora com esse foco do prático. E depois, pouco antes de eu me aposentar, eu fiz mestrado para vivenciar meu lado teórico, que eu gosto muito, e fui escrever um trabalho teórico e curti demais, assim, com a maior liberdade possível. Então, a gente tem que gostar do que a gente faz. E a gente tem que... Tem aquela frase, assim, tem que gostar do que faz e não fazer o que gosta. Acho que um aluno que chega no curso e sempre quer fazer aquilo que gosta e se fecha para tudo que o professor propõe, que não é aquilo que ele quer, ele vai limitar muito a curtição, o proveito daquela oferta. A gente tem que entender tudo como uma oferta e não como uma obrigação. Assim, se o aluno entendesse que nós fazemos ofertas de aprendizagem e não de ensino, nós vamos ensinar, nós vamos mostrar, não sei o quê, nós estamos colocando situações, acho que o próprio ato de ensinar é uma criatividade. Assim, eu vi nas práticas com quais eu convivi, muitas vezes repetições, semestre por semestre, dando tudo do mesmo jeito. E quando eu questionava, as pessoas falavam, mas os alunos sempre são outros. Eu falava, não, mas eu também sou gente, eu também quero ser criativa, eu não quero todo semestre fazer a mesma coisa para outros alunos. Eu quero inventar minha aula. Eu quero colocar o problema de uma forma diferente. A cor pode ser visto assim, eu posso dar aula de cor, nós fizemos autorretrato, fizemos fachada de casa, fizemos interiores, fizemos um monte de coisa, tudo a partir do tema da cor. Cada semestre era uma abordagem diferente. Tem de um outro tema e tudo mais. Então, o professor também tem que ter o estímulo próprio, a gente tem que buscar em nós o estímulo, mas a gente tem que ter a resposta do aluno. Então, essa resposta do aluno, do interesse, assim, é super importante para que isso seja um processo dinâmico. E até o final do curso, acho que também não esperar tudo do professor e buscar em professores diferentes aquilo que o professor não nos oferece e não se fechar em nada, assim, a princípio. Acho que isso é a dinâmica do processo de aprendizagem. Eu até tiro um pouco do ensino. Acho que ao ensinar, a gente aprende o tempo inteiro. Isso não é força de expressão, não é demagogia, acho que a gente aprende o tempo inteiro. Legal. Você, Cláudio? Então, pessoal, a minha dica, talvez uma sugestão bem simples, talvez que eu aprendi durante a minha vida, e eu acho que esse tema ele é muito pertinente para falar sobre isso, né? Arte, tecnologia, design e criatividade. Estejam sempre curiosos, né? Sejam pessoas curiosas, independente de qual período você está, se você já é formado ou não, porque a arte ela é vida. Então, se você entende a arte como vida, você tem que entender, então, que você precisa explorar tudo que está ao seu redor, né? Porque tudo pode comunicar algo para vocês. Tudo dentro desse universo cotidiano ou na sua própria residência, como a Edith estava falando, existe uma narrativa por trás desse objeto, né? Então, você pode utilizar dessa narrativa que esse objeto traz para você criar outras narrativas possíveis a partir dele, né? Você pode
utilizar o mundo que está ao seu redor para pensar novas formas de comunicar. Porque você, o tempo inteiro como designer, seja qual for a sua especialidade, o seu objetivo sempre será transformar conceitos, né, textuais em imagens significativas, imagens, objetos e formas que conseguem representar e dialogar visualmente para as pessoas aquele conceito textual. Ou seja, nosso desafio é grande. É um desafio que você vai ter que fazer o quê? Uma interpretação, uma abstração, né? Abstrair, tirar do textual e colocar no visual, no formal. E para isso, vou pegar aqui uma palavrinha que a gente utilizou agora. Quanto mais repertório você tiver, melhor será a solução que você vai dar para o seu problema. Quanto menor for o seu repertório, mais um senso comum você vai ficar. Você vai oferecer uma resposta que é uma resposta homogênea, igualitária, que qualquer um poderia dar. Então, sim, experimentem, vejam, né? Participem dos movimentos culturais, conheçam as pessoas que são do movimento cultural de Goiânia, vão até esses lugares, conheçam os organizadores, conheça quem frequenta, né? Não precisa gastar dinheiro, basta você sabe, focar naquilo que você quer, né? Se é teatro, se é televisão, se é música, né? Se é livro, que você vai conseguir encontrar essas referências, não sei, mas amplie quanto mais possível o seu repertório, para que você possa utilizar esses símbolos que são consagrados, universais, né, que as pessoas todos entendem, e a partir desses símbolos, né, narrativos, você possa então utilizá-los para construir o seu conceito visual, né, do seu objeto, do seu contexto imagético que você está se propondo a elaborar, é ser curioso, entendendo que a arte é isso, né? A arte é vida, a arte é contexto, é ambiência, né? Então, observem tudo e extraiam desse lugar a maior possível interpretação para você utilizar quando for necessário no seu processo criativo. Eu acho que essa é a dica que eu tenho para vocês para a vida, né? Ver, consumir e absorver, para depois utilizar quando for oportuno. Legal. Gente, aqui tem uma pergunta que a pessoa está insistindo aqui, que é o seguinte, direcionado para o Cláudio, tá? Ela quer saber um pouco do seu processo criativo, Cláudio, como ilustrador. Eu quero só complementar, eu quero acrescentar algo nessa pergunta. Eu gostaria de você falasse um pouco como professor, né, de design, como professor de design, como pesquisador, como ilustrador e como artista visual. É um pouco desse trânsito que nós estamos falando hoje, né? Então, tudo isso não são coisas fragmentadas, são coisas que completam, né? Que complementam. Fala um pouco desse processo criativo, você como professor de design, artista visual, ilustrador e pesquisador. Onde é que entra tudo isso daí? Como é que você articula tudo isso daí em uma pessoa só? Olha só, eu acho que tem muito do que eu estava falando anteriormente, né? Meu processo criativo, eu trabalho com a ideia de signos mesmo, né? Eu acho que eu encontrei, tipo, um lugar seguro, né? Um lugar que eu me sinto confortável, que é trabalhar com a linguagem dos signos, né? Então, eu tenho um conceito, aquele conceito eu preciso transformar aquilo em imagem, aí eu vou na semiótica mesmo. Aí eu vou trabalhar, esse é o meu processo criativo. Eu trabalho o signo, né? Eu trabalho o ícone, a metáfora, o índice e o símbolo, né? E a partir daí eu vou atrás das referências que estão nesses possíveis contextos. Quais são as linguagens figurativas que eu posso trabalhar em relacionado àquele conceito? Quais são as linguagens icônicas, indiciais? Quais são as linguagens metafóricas? Ou será que o meu processo criativo será mais adequado se eu utilizar para isso um símbolo, né, universal, né? E aí eu não aceito o que vem de imediato. Digamos que eu vou trabalhar com um símbolo, né? Eu já sei que o símbolo, muitas pessoas vão trabalhar com esse símbolo. Então eu vou tentar achar um segundo, um terceiro, um quarto, e aonde a minha cadeia criativa e pensante for mais distante, mais eu sei que eu vou conseguir me diferenciar na minha área de criação, seja qual for, no quadrinho, na ilustração, na charge, no cartoon, né? Eu penso dessa maneira, porque as pessoas tendem a ser extremamente rasas, né? Quando vai fazer o processo de abstração, de texto para imagem, né? Ficando às vezes no primeiro nível, como por exemplo, vamos falar sobre noite. Noite me remete a
lua. Então, trabalho aqui tudo com lua, né? Mas eu vou além, a estrela, espaço, escuridão, né? Vazio. E essas palavras vão me levando a outros ambientes. Quando eu me vejo, eu me deparo com alguma coisa que para mim é inusitado. Se eu acho que aquilo é inusitado, eu acredito que outras pessoas também será, porque você vai fazer uma pesquisa naquele contexto que você quer falar, como por exemplo, eu falei para vocês, ideia de noite, e vejo tudo que tem de noite. Depois faço minha pesquisa intertextual, fazendo minhas amarrações de pensamento até encontrar, se no caso o meu ponto de criação seja um símbolo, eu vou encontrar qual que é o símbolo que é menos utilizado no processo de criação que envolva a noite. E a partir de então eu vou elaborar depois os materiais, se vai ser tinta, se vai ser lápis, se vai ser no computador direto, se vai ser com papel, se vai ser com borracha, o que vai ser. E aí então eu acho que eu consigo amarrar os meus pensamentos sempre tentando criar aquele que é mais inusitado, né? Aquele que eu acredito que vai ser mais impactante, que vai despertar a atenção daquele que vê, né? Eu preciso me convencer primeiro que aquilo está legal para depois eu colocar para alguém. Isso demora tempo, isso demanda realmente experimentação e vivência, debruçar sobre aquele material. Mas mais ou menos o meu processo de criação como professor, até em salas de aula, eu instigo muitas pessoas a fazerem isso, né? E a minha própria criação envolve esse processo que eu tentei falar rapidamente, mas é o que para mim mais funciona quando eu quero criar algo que seja bem expressivo e comunicativo. Trabalhar com a linguagem dos signos e sempre ir além do que é o imediato. Nunca pegar a primeira ideia, ir para a décima, para a 13ª ideia, e aí fica legal. Legal. Essa pergunta foi da Giovana, do Matutino, do primeiro módulo, tá? E o Wendel fez uma pergunta que eu acho que o Cláudio respondeu, que é um pouco dessa questão de não ir para o imediatismo, sabe? Sempre desconfiar, eu posso fazer melhor, entendeu? Então, eu acho que o Cláudio, o Wendel, respondeu a sua pergunta, que era um pouco disso. Ele dizia, eu estou inseguro com algo. Então, se você está inseguro, é porque você pode fazer melhor do que isso, entendeu? Então, buscar se surpreender, porque se você se surpreender, surpreende outras pessoas também, né? Então, isso é legal. Quando a gente tem criticidade, pesquisa, né? Eu acho que isso é legal. A Edith tem alguma coisa a comentar sobre isso, Edith? Eu achei super interessante, assim, essa questão da metodologia, né? Cada um vai desenvolver sua metodologia a partir do que é seu repertório, assim, e seu estilo, e sua linguagem e tudo mais. E essas metodologias não são... cada um tem que achar a sua, porque a gente tem maneiras diferentes de se aproximar dos assuntos. Acho que não existe uma metodologia única para todo mundo. Cada um tem que achar sua forma de aprender, de apreender também e de se relacionar com o mundo, né? Muito bom. Obrigado, gente. Só um aviso aqui, hoje está iniciando uma exposição, tá, dos estudantes do primeiro e terceiro módulo do curso de Design Gráfico. Então, eles aproveitaram esse feriadão e prepararam a exposição. É uma exposição online, está no Behance e no Instagram do curso de Design Gráfico, né, da Faculdade Senac. Então, visitam lá, curtem, né, compartilhem, né? Eu acho que está bem interessante e fala muito desse processo criativo, né? Nesses tempos mesmo, o nome da exposição chama Sobreviver Design, né? Um pouco também desse momento de sobrevivência, né? Como é que a gente consegue, né, sobreviver nesse tempo de pandemia de forma criativa, inusitada, né? Algo mais processual também e também relacionado com as questões sociais. Então, eu acho que o grupo tem muito o que mostrar, tá? Então, visitem lá, tá no Behance e no Instagram da faculdade, tá? Do curso de design da Faculdade Senac. Tá? Então, o Marcos compartilhou. Isso mesmo. O Marcos compartilhou aqui no bate-papo, estou vendo aqui agora, tá? O link. Então, copie esse link aí, compartilhe, visitem lá, curtem, tá? Vai ser muito legal. E obrigado a toda a equipe que está bem envolvida com essa exposição. Isso é bom, gente, esse envolvimento, né? Fazer diferente, buscar meios de mostrar mesmo a sua produção e produção de forma de qualidade, né? Algo que também tem o seu diferencial. Cláudio, Edith,
Muito obrigado por essa participação rica, né? Eu acho que o debate abriu várias possibilidades para nós, né? Aprofundou em várias questões, principalmente para os estudantes que estão entrando, estão enfrentando isso aí, né? Então, muitas vezes, eles têm como bloqueio, mas eu acho que a fala de vocês é uma fala honesta no sentido de dizer que busque aquilo que eles estão querendo, que não reproduza, que não vai para o caminho mais fácil, mas aquele caminho que é o caminho que experimenta, que sente aquilo que está fazendo. Muito obrigado, Cláudio e Edith, tá? Marcos e todos os professores que estão aqui, a Ana Júlia, o Joelson está aqui também, então tem alguns professores também, o Flávio, que é lá da UFG, também está aqui. Muito obrigado, tá? Essa semana nós continuamos o debate todos os dias, às 19 horas, até sexta-feira, tá? Então, vamos enriquecendo mais ainda o nosso conteúdo, e vão ser vários debates que tem com esse foco de fronteiras, né? Como é que a gente consegue transitar nessas fronteiras que muitas vezes querem nos limitar, mas o design pode ter estratégias para poder romper essas barreiras, né? Muito legal. Obrigado, Edith. Obrigado, Cláudio. Obrigado, gente. Valeu. Foi ótimo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Edith. Obrigado, alunos. Obrigado, Berg. Acho que o evento foi legal. A gente dá uma respirada com essa mudança de ritmo nessa quarentena. Muito obrigado a todos. É um prazer ter vocês aqui. Espero que seja o primeiro de vários encontros que a gente vai realizar. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Boa noite.